Olá, bem-vindos ao Rival Talk. Esse é o nosso segundo episódio e a gente vai fazer algumas fofocas. E temos uma surpresa, eu não sei o que é ainda, que o Gustavo vai falar aqui pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu, Gustavo. O nosso episódio de hoje é especial, é um pouco mais leve do que o passado. A gente vai contar sobre algumas coisas interessantes, coisas quentes. E, e é isso aí, vamos lá. Tá bom, eu vou começar então. A gente, todo mundo sabe, né? Luísa Sonza, Whindersson Nunes, já é assunto há mais de 2 anos. Primeiro que eles já começaram na polêmica, porque a galera dizia que a Luísa tava com ele só pra ser famosa e tal, e se aproveitar na carreira dela de cantora. E eles já começaram um relacionamento com hate. Então, foi um relacionamento difícil nesse sentido. Em contra, tinha a galera que chipava muito, porque eles são fofinhos e tal, e se amavam, casaram, etc. O Whindersson teve uma crise de depressão profunda, severa, num período que eles estavam casados. A Luísa chegou a é, cancelar toda a agenda dela, né? De shows pra ficar com ele e tudo. E aí, pouco tempo depois disso, eles se separaram. O que a mídia disse foi que ela teria traído ele com o cantor Vitão. Isso teria levado ao fim do relacionamento. E o que aconteceu? A Luísa levou muito hate na internet. Muito, muito hate. Ela chegou a ficar um tempo afastada das redes sociais. E aí, pouco depois, ela assumiu o relacionamento com o Vitão. E o que aconteceu? O hate triplicou. E dessa vez pros dois. De qualquer forma, eles continuaram juntos. O Whindersson passou a namorar uma moça, eu esqueci o nome dela agora, mas eles começaram a namorar e tal. Pouco tempo depois eles noivaram e ela engravidou. Beleza. A Luísa Sonza continuou recebendo hate. E o Whindersson chegou a pedir pra pararem e tal, mas tava muito pesado. E aí ela voltou a se afastar das redes sociais novamente. Nesse período, a menina perdeu o bebê, né? O filho do Whindersson. E aí ele voltou pro quadro depressivo, mais profundo ainda do que o anterior. E aí ele acabou se separando da garota que ele tava. 2 semanas depois, foi confirmado que Luísa Sonza e Vitão também se separaram. E o que aconteceu? Léo Dias soltou que eles ficaram em 2 horas de ligação, conversando, e marcaram de se ver. E agora tá na internet, né, a expectativa de um retorno, que eles vão voltar e tal. E aí a gente tá nessa discussão, será que vai rolar hate de novo se eles voltarem? Será que vão chipar? O que será que vai acontecer? Eu queria comentar uma coisa que aconteceu no momento que é, existe esse caso, ele é um reflexo de tudo que é a internet. Todas as partes sofreram hate. Luísa Sonza por se separar de Whindersson, Vitão por teoricamente ter traído é, o Whindersson com Luísa Sonza, e a própria mulher de Whindersson, que é a moça que ficou grávida, também sofreu hate. Porque diziam que ela estava com o Whindersson por interesse, e quando o bebê, infelizmente, foi abortado, a história que a internet conta é que ela se decepcionou, viu que não ia mais ter futuro e saiu do relacionamento com ele. O Whindersson, o Vitão, ele já chegou aí em vários podcasts, ele foi no Flow se retratar, contar como é que foi a história e etc. E o que acontece é,
a gente tem hoje na internet uma vertente ideológica que é o MGTOW, né? O Men's Go Their Own Way, que significa os homens seguem seu próprio caminho. E essa vertente defende o Whindersson como vítima em todos os casos possíveis. O Whindersson foi vítima porque se separou de Luísa. O Whindersson foi vítima dessa moça que só estava com ele por interesse. O Whindersson é um anjo. O Whindersson é um bebê que deve ser cuidado. Porque eu não sei de onde surgiu essa ideia de que ele é um santo. Enfim. Eu não sei o que é que vai acontecer a partir de hoje. Não, e tu falou, mas tipo assim, no texto que ele postou, que quando ele terminou com a garota que ele tava agora, ele postou no Instagram uma foto com ela e fez um textinho e falou assim: eu não consegui cumprir o que eu te prometi. Isso, ele tá já se desculpando, mas mesmo assim, a galera hate pra menina, tá ligado? Como se É ele absurdo. fosse o santo de toda a situação. Porque ele sofreu, entre aspas, com a separação de Luísa e agora tudo daqui pra frente. O que aconteceu, o Whindersson sempre vai ser a vítima. E Luísa, a vilã. A esposa, a mulher, sempre vai ser a culpada. E é isso que eu tô falando. O caso o Whindersson em geral, ele é um reflexo dessa cultura de que as mulheres são sempre as algozes e os homens são aqueles que vão sofrer, principalmente aqueles ricos. Só está com o homem rico porque ele é rico, vai dar fama. Luísa propagou a carreira por causa do Whindersson. E ela é talentosa, tá? A outra menina, desculpa gente, a gente não lembra o nome dela. A outra menina queria dar o golpe do baú nele, era isso que ela queria fazer. Então, isso gera uma cisão na luta de gêneros, entre aspas. O homem, ele tá sempre certo, o homem é a vítima, mulher não presta, e no fim das contas é isso que se tornou tudo que cerca o Whindersson. O nome da menina, gente, é Maria, tá? Pronto, A Maria. Maria. Aí a ideia é que Maria engravidou de Whindersson forçosamente para ter um filho, firmar na família, ela ficar rica e não havia amor na relação. Sendo que a gente não sabe também. E se podia ter existido. Entende? Com certeza. Mas para a internet, para os homens que são frustrados sexualmente, tiveram más relações com as mulheres, para eles não importa. Para eles, o homem é sempre o certo. Homens devem seguir seu próprio caminho. Men go their own way. Então, se eles dois forem voltar, eu sinceramente não sei nem como é que vai ser a reação. Por quê? Porque ele saiu como vítima e ele vai sair novamente como vítima, como o otário que votou para Luísa Sonza. O corno. O corno que é manso e aceitou e ele vai. Eles dois vão ganhar com isso. O hate, ele é positivo. Porque ele vai dar mídia. Vai dar mídia pros dois. Se eles dois resolverem voltar, seja por amor, seja por qualquer outro motivo, eles dois vão ganhar. Eles vão ganhar mídia. Porque com certeza vai sair em todo lugar que eles dois voltaram. Como saiu somente uma ligação que pode ter sido sobre qualquer coisa. A Luísa pode ter ligado pra ele pra ver como é que ele tava com relação à depressão. Provavelmente. Ninguém sabe. Aí virou que Luísa ligou pra Whindersson, Luísa terminou com o Vitão, Luísa vai voltar com o Whindersson. Assim, eu queria falar sobre Luísa porque depois que tudo isso aconteceu, ela, assim, você sabe quando uma pessoa muda, assim, que ela não, quando ela não tá bem, quando você olha pra ela fisicamente, você percebe. E tipo,
Ela, depois que voltou, que ela lançou o álbum agora, né? E aí ela tá participando de programas pra divulgar o álbum. Sim. É nítido no olhar dela, no rosto dela, que ela tá péssima. Assim, ela no olhar dela. A galera comentou quando ela participou no Fantástico. Ela ficou nos trends, assim. E os comentários eram só isso, de quão ela tava mal, assim. E era um momento pra ela estar feliz, ela tá divulgando o álbum dela, que foi bem visto pela crítica, inclusive. E ninguém liga. A depressão do Whindersson, meu Deus, sabe? Vamos botar. Olha, Luísa, você tem que ficar ali. Ou Maria, ou qualquer outra pessoa. E Luísa, ela também tá mal. Ela também tá sofrendo pra caramba. E tá nítido. Outro dia ela postou no Twitter que uma frase como foi, eu não aguento mais dar sorrisos falsos, assim, ela tá dando sinais de que ela está provavelmente também numa depressão. E isso é tratado como foda-se. Você foi um filho da puta. Os Por uma holofotes coisa foram. que ninguém nem confirmou. E ninguém sabe o que é. Exatamente. Os holofotes estão todos virados pro Whindersson. O Whindersson tá triste. O Whindersson é a vítima. E as outras pessoas, no caso Maria e Luísa, ninguém se importa. E até o próprio Vitão. Porque assim, ele sofreu também muito hate. Muito hate. E as pessoas estavam até com a teoria de que eles terminaram por isso. Porque não estavam mais aguentando a pressão que eles sofrem pelo relacionamento deles, assim. E isso é muito absurdo, você não poder se relacionar com outra pessoa, porque uma galera que não sabe nem quem você é fica te xingando, dizendo pra você se matar, que você é uma merda. Que Você destruiu uma relação, um casamento de 1 milhão, nossa, um casamento gigantesco deles. É nojento, sabe? E preocupante também. E isso não é a primeira vez que acontece em uma vida de celebridade. Esse tipo de exposição já aconteceu anteriormente. O Vitão, o Whindersson e Luísa Sons, a gente tem assim tão perto de nós porque aconteceu no Brasil e são dos maiores celebridades que a gente tem hoje. O Whindersson tem 10 milhões de inscritos e o Whindersson é gigantesco. Mas houveram outros casos de separação que uma das partes é tida como uma vítima eterna e a outra parte que, sinceramente, somente se separou e é no direito dela, você não é obrigado a ficar casado eternamente com alguém, mas a separação, quando envolve pessoas famosas e ricos, se torna Um show, um circo. um circo. Um caso que foi o de William Bonet e Fátima, que eles já estavam casados há 30 ou 20 anos. E aí ela se separou, eles se separaram. Ela começou a se relacionar com o atual, né, que ela tá. E ele é um pouco mais novo que ela. E a galera começou muito hate, tipo, falando as mesmas coisas, que ela tinha traído o Bonet com ele, que ela tava com esse porque era mais novo. E aí o William Bonet é a vítima. O William Bonet arrumou uma namorada, ninguém falou nada, sabe? Tá tudo bem. Mas quando foi ela, Caíram em cima dela. sabe? Então é absurdo isso. Mais uma vez a gente vê como as mulheres sofrem nesse caso de pressão mais do que os homens. Muito mais. Porque você não tem escolha de se separar. Você está infeliz na relação, você tem que ficar naquela relação por medo da retaliação que vai acontecer se você se separar. E tipo assim, se Luísa Sonza se separou de Whindersson porque ela tava apaixonada por Vitão, qual o problema? Qual o problema? Sabe? Era pra ela continuar com um cara que ela não tava gostando mais porque casou e é o Whindersson Nunes, sabe? Exato. Enquanto ela esteve com ele, ela demonstrou ser uma excelente parceira, porque, poxa,
Ela tava no início da carreira dela, ela cancelou toda a agenda pra ficar com ele. E com certeza ele tinha outras pessoas pra cuidar dele, mas ela esteve ali. Ela que queria estar com ele pra cuidar dele. Então, assim, a gente vê que a galera faz isso por... Eu não entendo. Eu nunca fui hate, assim. Nem imaginava nem nada. Mas eu sou da pessoa assim, não curte, deixa lá. Se eu não curto uma coisa, eu vou chegar no Instagram de uma pessoa e ficar comentando um monte de merda na foto dela, xingando, falando um monte de besteira. Não faz sentido. Eu acho que eu não sei se tem algum estudo sobre isso, sobre esse tipo de comportamento. Mas eu acho que fala mais sobre a pessoa, assim. Quando você tem um ditado que diz que quando você tá falando do outro, você tá falando mais sobre você do que do outro. Sim. E eu acho que isso explica um pouco, eu não sei. Mas eu tenho essa curiosidade se é algum problema, algum tipo de distúrbio, alguma coisa, você ser um hate, assim. Porque tem galera que vive pra isso. Galera que cria fake pra isso. E é louco, é muito louco essa parada. Muito. E a gente vê isso em... A gente tá falando de celebridades, mas mesmo em ciclos pessoais próximos nossos, isso acontece. Um homem ou uma mulher resolveu se separar, a mulher é a filha da puta. Eles só se separaram. Eu acho que deveria existir a normalização da separação, que eu acho que ainda não existe. Porque a gente tem o felizes para sempre. É por isso. A ideia é essa. O casamento é para ser eterno. Na minha visão pessoal, é até te fizer bem. É até você amar e querer estar. Quando acabar isso... Isso pode ser 1 ano. Isso pode ser 6 meses. Isso pode ser 20, 30, 40 anos. E assim, esse tipo de pressão para se manter casado por muito tempo gera uma geração de crianças fodidas. Porque os pais não se amam, estão juntos por causa do filho, por causa dessa pressão do casamento. E a pessoa sofre, a criança sofre. Mais do que se eles se separassem. Muito mais do que se eles se separassem. Porque viver num ambiente hostil causa muito mais problemas do que você chega lá, a gente vai se separar, mas a relação com seu pai e sua mãe é a mesma. Se ver, se amar, dar carinho. Porque assim, na minha visão, quando você tem um filho com uma pessoa, o ideal, se vocês se separarem, é vocês continuarem com uma relação legal. Não precisa ser amigo, mas tipo assim, se falar normal, conversar, levar a criança pra sair junto de vez em quando, pra manter, pra criança se sentir segura, entender que ela ainda é amada pelos dois. E que tá tudo bem se separar, mas a galera prefere se manter em um relacionamento por pura pressão, por pura, talvez, em alguns casos, religião. Principalmente em alguns casos por religião. E aí também já entra relações em que a mulher é agredida, sofre abusos, mas continua no casamento porque não pode se separar. Não é permitido. Porque o pastor fala que não pode, porque na Bíblia não. E eu queria trazer um pouco o oposto também, que é a necessidade que parece que a sociedade tem de que as pessoas sejam casadas. Fulano tem 30 anos e não casou ainda, vai morrer sem casar? E aí, como é que vai morrer sem filho? Ainda existe um estigma de que você precisa construir uma família. Você precisa estar casado com alguém pra ser feliz. Pra sempre, pra ser feliz, precisa ser casado. E isso não é verdade. E a pressão é casar, aí você casa e vem a pressão ter filhos. Se não vai ter filho,
Não, E quando ficar cara. velho, não vai E ter ninguém aí? pra cuidar. Como é que vai ser? É muito. A gente vive realmente em uma sociedade que pressiona a gente de todas as formas possíveis. Se você for pensar de uma forma racional, casamento é um dos pilares mais individuais possíveis. É a minha vida, é a minha escolha, mas o geral quer ditar sobre isso. Sim. Eu já te presenciei em um local de trabalho colegas minhas, mulheres, com 30, 32 anos, que estão solteiras, não querem casar e são julgadas por isso. Fulana aí vai morrer sem casar, vai morrer sem ter filho? É isso? É isso que você quer pra E você? daí? Sabe? Ela tá feliz. E o que importa é isso. A gente tem uma sociedade que não preza pela felicidade da pessoa, preza por valores. Hoje a gente vive totalmente com ênfase em valores, sem prezar o indivíduo. O indivíduo, ele tem que cumprir aquilo que é ditado. Criou-se um livrozinho com regras. E aí todo mundo tem que ler e seguir. É tipo isso. Se você não seguir, você é julgado. Se você sai um pouquinho dali daquele ditame, adeus. Você é um dissidente social, você vai sofrer. Entende? Então, o tema casamento hoje, ele precisa ser discutido, porque é uma opção. Se separar é uma opção. E parece que não é. Parece que é uma forçação, parece que é uma doutrina. Case-se e não se separe, estando feliz ou estando triste. E isso acarreta crianças que sofrem muito. E que crescem com o mesmo pensamento. Mesma coisa. Precisa casar. Preciso estar sofrendo aqui e foda-se. Não gosto da pessoa, mas eu tenho que continuar com ela. É uma cultura de merda, assim. Completamente. De merda mesmo. E isso se torna muito mais visível através da internet. Que é o caso que a gente estava falando de Vitão, Luísa Sonza, enfim. Os dois optaram por se separar. Mas eles não podem? É isso? Se eu escolher morrer sem me casar, eu tô errado? Entendeu? E a mulher? Principalmente, eu vejo principalmente a mulher sofre. Porque tem que ter filho, tem que estar grávida. E tem os comentários. Assim, não casou ainda porque tem alguma coisa errada com ela. Ela não deve saber fazer bem alguma coisa. Deve ser mulher difícil. Não sei o que. Ou é fácil demais. Exato. Não, ela não é pra casar. É, Essa é pra ficar, não é pra casar. é absurdo. Você é assim, assim ninguém vai querer casar com você. Você tem que mudar isso aí. Como se fosse o seu objetivo máximo de vida, o casamento. Sendo que o objetivo é seus objetivos pessoais, seus sonhos, suas ambições. É estar vivo e fazer as coisas que você quer fazer, sabe? E não... Porque, assim, eu acho, pessoalmente, que casamento é uma instituição falida. Primeiro, porque, assim, a gente tem a cultura monogâmica. Né? De que se você namora, se você é casado, você precisa estar só com a pessoa que você namora ou que você é casado. Porque é isso. Você não pode nem sentir atração por outras pessoas. Isso não existe.
você pode amar, ser apaixonado. Você vai sentir atração em algum momento, é normal. É uma coisa física, é um hormônio. É uma parada que acontece e foda-se, entendeu? E aí, as pessoas querem te encaixar numa relação em que, assim, em tese, você perde muito do seu individualismo. Sim. Perde um pouquinho dessa liberdade sexual, que é, de certa forma, importante pro ser humano. Porque, do meu ponto de vista, assim, eu acho que a gente não é monogâmico. Nunca foi. Nunca Se foi. você olhar o reino animal, não é. A gente não é O monogâmico. que acontece é que, a partir do momento que a gente se torna uma civilização, criou-se a cultura de se tornar monogâmico. E Engels falou no livro que o casamento e a família surgiu para manter a propriedade privada, que é para repassar os bens, etc e tal. Surgiu assim a monogamia. Antes disso não existia monogamia. Sim. E quando a gente coloca o relacionamento com tantas regras, tantas coisas, olha só, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer mais aquilo, aí você tem que, você não pode mais viver um pouquinho só pra você, você não pode ter seu momento, você tem que, casou, Tudo tem acabou. que ser em casal. Namora, acaba, não sai mais sozinho, não pode... tem mais amigos do gênero oposto É, ou do mesmo gênero. não pode falar que outra pessoa é bonita, não pode sentir desejo de beijar outra pessoa em algum momento. Isso tudo é uma coisa muito pesada, grande, sabe? E tipo assim, o casamento pra mim é uma instituição falida, porque dificilmente, raramente a gente vai ouvir algum casal que tá junto há algum tempo e que não houve traição. A galera fala que é mau caratismo. Eu não levo muito por essa linha. Porque, assim, desejo é uma coisa muito complicada. Se a gente não é uma coisa, a gente não é monogâmico. É uma coisa que é da gente, tá dentro da gente. Como é que eu vou me forçar a ser aquilo ali e aguentar por tanto tempo? Sabe? Então, aí é isso. As relações de tempo, aí tem traição, aí as pessoas se traumatizam, elas não entendem, aí me traiu, mas eu tenho que continuar aqui casado, quer ficar com outra pessoa é porque não me ama. Então, pra mim, o casamento é uma instituição muito falida, assim, nesse sentido. Eu acho que a gente precisa dar novas energias, sei lá, não sei que palavra usar, ao casamento. A gente precisa estar aberto a outras coisas. Eu compararia, por exemplo, com ideologias e religião. Ele dita certos aspectos para tentar controlar a natureza humana, que a natureza humana não é monogâmica. A natureza humana, ela é livre, como você olha no reino animal. A gente veio de lá, então a gente tem como olhar um parâmetro. E é uma tentativa de controlar. Para poder manter a civilização viva e harmoniosa ao máximo possível. Mas é isso. Assim como a religião tem toda a estrutura que tenta pregar o que todo mundo deve fazer, o casamento tenta pregar o que todo mundo deve fazer, mas não funciona. Não funciona porque é forçado, porque é contra a natureza humana. Assim como as ideologias, as religiões, os sistemas econômicos. Você planeja uma coisa, você vai casar com uma pessoa, você vai amar essa pessoa e vai ficar com essa pessoa a vida inteira. Mas no fim das contas, a gente não sabe, não é. Porque assim, ia voltando um pouco o que eu falei no primeiro episódio,
A natureza humana, ela tá acima de todo o resto. Ela tá acima da ideologia, ela tá acima da religião, ela tá acima de o sistema econômico que você está incluído, De relações. está acima das relações que você tem. E a sua natureza humana vai falar mais alto. E a sua natureza humana não é monogâmica. Entende? Não é monogâmica. Então, a gente tenta refrear os impulsos através da racionalização, que é escrever, fazer nossas doutrinas, fazer nossos livros religiosos, mas quando traz isso para a realidade não funciona, porque sempre a natureza humana vai falar mais alto. Eu, voltando ao que eu falei no episódio passado, teve uma parte da minha vida que eu era conservador, mas eu nunca na minha vida tratei mal alguém que o conservadorismo dizia para eu tratar mais mal, porque era a minha natureza dizendo isso é errado. Os islâmicos, eu ouvia sempre, sempre, em todas as aulas, os islâmicos são inimigos, os islâmicos são inimigos. Mas a minha natureza sempre me fez dizer, isso aqui está errado. Falar homossexualismo é errado, casamento gay é errado, sempre ouvia falar. Eu assistia a aulas, participar de palestras, o pessoal falando esse tipo de coisa, mas sempre na minha cabeça eu nunca deixei me levar. E na minha opinião, pelo menos na minha vida, a sua natureza está acima de tudo. Você mora na no em um país ditatorial, você não vai seguir. Pessoas não vão seguir. Todas as pessoas não seguem os ditames. Existem pessoas que sabem isso aqui é errado. Soldados que ordenam, tem histórias de soldados que são ordenados a executar opositores e eles se matam em vez de fazer isso. Porque a natureza dele não permite. Não importa o quanto seja imposto racionalmente, nunca a sua natureza vai ser sobreposta. E é isso que acontece com o casamento. Você pode ouvir sua vida inteira. Case com uma pessoa, nunca traia, fique somente com ela. Olhe só pra ela, você só pode amar ela, você só pode transar com ela. E isso não funciona, porque a sua natureza não é assim. Aí a gente pode entrar e pode ser um tema que a gente discuta. A gente deve deixar a natureza ditar ou a gente deve controlar a natureza? É uma discussão. Polêmica. Eu acho que dificilmente a gente deixaria de controlar, de querer controlar, porque no sistema que a gente vive, que é o capitalismo, ele precisa disso para sobreviver. Ele sobrevive desses controles, sempre sobreviveu. Ele nasceu disso, de controlar as coisas. A gente acha que é só a economia, não é. É estilo de vida, é tudo. Mentalidade, tudo. Ideologia, cultura, tudo. Então, assim, a gente teria que ir para um outro sistema que fosse nesse sentido de se deixar mais livre. Não tô falando de anarquismo, porque nem tem nada a ver com isso. Mas de entender que a natureza humana está acima e de viver assim. Do sistema sobreviver assim. Entendeu? Dele conseguir seguir assim. Que eu nem sei qual seria esse sistema. Toda a trajetória humana foi dotada na tentativa de controlar a natureza humana. Desde os gregos antigos, você tinha Aristóteles, Platão. No comunismo primitivo, não. Prossiga. No comunismo primitivo, era isso, é isso que a gente tá falando. Era a natureza humana acima não tinha essas coisas assim. Tanto que
ponto final disso foi depois do comunismo primitivo. Só surge a propriedade privada depois do comunismo primitivo, que aí vem com a propriedade privada vem com o capitalismo, e aí quebra toda essa, sei lá que palavra usar, mas essa liberdade, essa coisa de você ter regras, essas regras assim, essa cultura que a gente tem de ouvir as coisas e seguir as coisas que a gente ouve há décadas, é quebrado aí. Mas no comunismo primitivo, isso não existia. Era a natureza humana, livre. Não tinha nada que impedisse. Controlasse. Não tinha um Estado, basicamente. Não tinha o Estado. Entendo. Então, era ok. Então, a partir dos gregos que já existiu o Estado, de toda a doutrina ideológica de lá para cá, vem nesse intuito. Sim. O que é que a gente pode fazer para controlar a natureza humana? E é essa a discussão. Isso é bom? Isso é ruim? Até que ponto devemos controlar? Porque tem que haver algum controle com relação a, principalmente, atos criminosos, enfim, na minha opinião. E aí, como é que a gente faz? Existe controle sobre atos criminosos? Existe a tentativa de controle. São as leis. No final, elas são só pra punir. Porque o controle não existe. Ninguém vai deixar de cometer um crime porque existe uma Existem lei. leis. Não existe. Se fosse assim, seria tão bom. É isso. É sobre... Será que o controle funciona? Até que ponto? Em quais casos? Sabe? Uhum. Cara, a gente dá uma viajada aqui. Profundo. A gente começa falando de Whindersson Nunes, tá falando Eu gostei de onde veio. A gente... a gente é assim, galera. Cri. Eu tô muito reflexiva. Eu também Olha, eu acho que esse episódio a gente pode fechar aqui, porque ficou uma reflexão. Fica a reflexão aberta para todos vocês pensarem sobre isso, porque Ficou parecendo terapia quando a psicóloga fala alguma eu coisa com em você. certeza vou refletir muito sobre isso. Porque é um tema extremamente importante, porque fala sobre toda a estrutura de mundo que a gente tem desde a concepção de Estado até hoje. Porque o Estado ele foi feito para isso, para controlar, inibir a natureza humana. E por favor, leaving Luísa Sons alone. Free Luísa. Please. Obrigado por ouvirem e a gente fica por aqui. Agradeço a atenção aos dois espectadores, melhores amigos. Nem a mãe ouve, pô. Tenham uma ótima noite. Obrigado, tá?